Aqui está o pessoal que veio para conhecer nessa primeira remessa da época infelizmente, da pandemia. Nós estamos aqui, cadê? Tem alguém de máscara? Tem vírus por aqui? Tá tudo em paz, tranquilo. Tá bem alimentado todo mundo? Opa, essa parte é sim. Vai vir morar aqui ou não vai? Vamos, se Deus quiser. De boa, tranquilo. Tem mosquito, tem pernilongo, tem porvinha? O lago é bonito? É maravilhoso. Muito peixe? Muito. Gostoso de tomar banho? Bom demais. Só não aconselho andar de barco. Um paraíso. Vocês não acreditam que aquela criatura do canto esquerdo ali, ó, o Arilson, tem medo de barco. Não entrou dentro do barco, mas não teve quem desse conta depois dentro do barco. Ele foi a pé pela beira do lago. É porque eu só tenho uma vida. Fala pra ele, eu não sou gato. Mas muito bem. É um prazer enorme receber vocês aqui e principalmente saber que todos vão ser meus vizinhos. Que nós possamos juntos esperar Jesus voltar aqui em muito breve. Amém. Aquele primeiro lote lá é meu, viu? Ah, o primeiro aqui, não, já está escolhido. A chácara do morro. É, do morro lá. Tá certo. Então tá tudo certo. Que Deus abençoe e nos guarde. Vamos embora agora com Deus, né? Amém. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande alegria nos encontrarmos novamente, principalmente no encerramento de mais um trimestre de lições maravilhosas que nós estudamos. Hoje estaremos encerrando Provados pelo Fogo, tratando dos crisóis da vida. Muito bonita essa lição, realmente. Eu gostaria, antes desse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por sempre providenciar lições tão apropriadas, tão precisas, que têm sustentado a nossa vida espiritual, têm sustentado as nossas decisões, têm nos auxiliado em nossas escolhas e sempre nos garantindo a certeza da companhia do Teu Santo Espírito na condução de nossos passos e de nossas vidas. Obrigado por mais esse trimestre de lições tão significativas e importantes nas nossas vidas. Capacita-nos a compreensão do tema e capacita-nos a praticar e a ensinar a outros, cumprindo com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. É o que Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como estamos encerrando o trimestre, vamos abrir o nosso manual no índice e ver o que a gente analisou durante esse trimestre. Provados pelo fogo. No tema de número 1, nós estudamos o crisol do pastor. Nós vimos aqui nessa abertura, irmãos, que tem dois tipos de crisóis. Os crisóis que Deus nos conduz, que Deus permite para que passemos por eles e sejamos purificados, mas existem crisóis, somos nós mesmos que providenciamos, que o mundo providencia, que até as potestades da maldade providencia. E esses crisóis não tem nada a ver com os crisóis do Senhor, porque nesses outros crisóis não adianta a gente meter a cara. Vai sofrer e sair frustrado do mesmo jeito, se não muito machucado, ferido, deficiente, ou até não sobreviver. Mas nos crisóis do Senhor, sempre terá a função de nos purificar. No tema de número 2, nós estudamos os crisóis da vida. Aí nós vimos que na nossa vida, para identificar o crisol certo e entrar nele, sempre na companhia de Cristo, precisamos estar conectados com Ele e Sua palavra. Aí não terá erro. No terceiro tema, nós estudamos a gaiola. Vimos a imagem daquele passarinho que, se ficar misturado com os outros, aberto, não aprende a cantar direito. Aí o indivíduo pega ele, coloca um paninho em cima da gaiola, isola ele no canto para colocar o único som da única árvore que quer que ele aprenda. Ele canta perfeito, dando a ideia de que para alcançar um cântico da vida perfeito, tranquilo, seguro, bonito, irretocável, precisamos de ter uma conexão limpa com a palavra de Deus e com o próprio Deus. No tema de número 4, nós vimos vendo a face do ourives.
Irmãos, nós vimos nesse estudo que a experiência com Cristo é a coisa mais significativa que possa um ser humano, um mortal, proporcionar. A convivência com Deus. Você poder sentir a presença de Deus na sua vida. Ter a certeza que ainda que o mundo inteiro caia de um lado ou caia do outro, mas você não abala a sua fé, porque você tem certeza que o Senhor é contigo. Quando a gente adquire esse padrão de fé, nós estamos vendo a face do ourives, que vai nos purificar lá naquele crisol, tirar as impurezas naturais do ouro, quando ele sai da natureza, e deixar esse ouro purificado. Após purificado, ele poderá ser polido e dará o brilho necessário que a nossa fé requer, que a nossa vida cristã requer de uma fé provada como ouro no fogo. No tema de número 5, calor extremo. Aqui nós vimos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles entraram, foi lançado naquela fogueira de Nabucodonosor. Os soldados que jogaram eles lá dentro morreram todos carbonizados. Eles sofreram um crisol tremendo para entrar lá dentro. Eles tiveram um início, um momento de solidão entre a sensação da vida e da morte. Mas eles deixaram claro para o próprio rei Nabucodonosor que se não for da vontade de Deus que eles sejam consumidos lá dentro, que eles não seriam consumidos. E de fato, eles entraram dispostos a tudo. Mas após entrar lá dentro, confirmou a fé, nem um fio de cabelo dele foi queimado. Dos 3. Ainda apareceu o Filho de Deus andando com eles lá dentro, sendo visto por todos que estavam de longe na fogueira. Então não há calor extremo que estremeça a fé de um verdadeiro cristão. Não há temperatura que o destrua, não há nada. Quando Deus é conosco, ninguém pode contra nós. No tema de número 6, nós estudamos sobre lutando com toda a energia. Irmãos, focados. Só essa palavra. Está focado na palavra, está focado em Cristo, está focado na missão. Pronto, o resto é resto. O resultado é certo de uma luta nesse padrão. No 7º tema, esperança indestrutível. Somente nos crisóis do Senhor nós teremos esse estabelecimento de esperança sólida. Como foi a de Sadraque, Mesaque e Abdenego, será a nossa também. A certeza de que o Senhor estará conosco em todos os crisóis de nossas vidas. E o resto é resto. No 8º tema nós estudamos vendo o invisível. Irmãos, aqui nós relembramos Moisés. Ele passou 40 anos lá no Egito. Quando ele decidiu andar com o povo de Deus, ele acabou matando um egípcio e foi obrigado a deixar tudo no Egito e se refugiar em Midian, lá na Arábia Saudita. E após mais 40 anos, ele já estava com 80 anos de idade, ele está lá apacentando o rebanho de Jetro, atrás da cidade, lá nas proximidades do Monte Sinai, e ali ele vê a sarça ardente. E a vida de Moisés, aqueles 80 anos que ele viveu até ali, foi uma coisa, dali para frente seria outra totalmente diferente. Ele viu o invisível, irmãos. Ele viu que pecador, que mortal nenhum vê. E ele adquiriu uma experiência com Deus que dali em diante não dava para ser diferente. Um dia ele teria que realmente estar morando fisicamente com Deus, como ele está hoje. Mas a fé dele e a disposição dele de obedecer, de servir, o capacitou a esse nível de vitória. No tema de número 9, nós estudamos uma vida de louvor. Nós vimos algumas experiências na palavra de Deus, irmãos, de louvores poderosos, como os louvores que derrubaram os muros de Jericó, dentre outros louvores do gênero, de batalhas inimagináveis, de vitórias inimagináveis, que o povo teve. Perante condições normais seria impossível de ganhar aquelas batalhas, mas a conexão de louvor foi tão grande, a disposição de louvar foi tão grande, de render honras e louvores ao Criador, ao Senhor dos Exércitos, sempre foi tão grande,
que essas experiências foram marcadas por grandes vitórias. E na nossa vida não é diferente. Servir a Deus de qualquer maneira é uma forma de louvar a Deus. Tudo que nós fazemos e vivemos e pensamos, se conseguirmos levarmos tudo para a honra e glória de Deus, sempre, sempre haverá poder conosco, porque o Senhor sempre estará conosco. Na lição de número 10, nós estudamos mansidão no crisol. Nós vimos aqui um paralelo pleno com as bem-aventuranças, com o sermão da montanha. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vimos agora há pouco o exemplo de Moisés, né? Considerado na Bíblia Sagrada o homem mais manso que teria vivido sobre a face da terra. E de fato ele herdou, ele vive no reino eterno. Elias também alcançou esse padrão, Enoque alcançou esse padrão, dentre outros que ressuscitaram por ocasião da morte e ressurreição de Cristo, passaram 40 dias com ele aqui na terra e depois foram embora com ele para o céu. Então temos aí várias experiências que lá no Apocalipse nós vimos lá, anciãos, etc. Pessoas que viviam aqui e que foram para lá, representando os que continuaram em missão aqui na terra, mas representando lá no céu. Pessoas que viveram aqui como raça caída um dia, se tornaram raça eleita, escolhidos, pessoas convertidas e que depositaram as suas vidas aos pés de Cristo com vitória, com fé, e puderam um dia ter a graça de serem participantes do reino eterno. E em muito breve todos nós o seremos. Por isso as lições vêm para nós, para nos preparar para isso. No tema de número 11, tivemos uma lição extraordinária, falando sobre esperando no crisol. E foi usada uma palavra na abertura dela, no texto bíblico, sobre longanimidade. Longanimidade é a disposição que alguém tem por sofrer crisóis por outras, passar por sufoco, enfrentar situações difíceis para proteger outra pessoa ou outras pessoas. E foi exatamente isso que Cristo passou por nós. É exatamente isso que muitas vezes também temos que passar neste mundo para proteger pessoas mais fracas na fé, com menos sensibilidades, com menos foco, mas que fazendo isso um dia elas perceberão o amor de Deus por elas de forma que elas nunca teriam percebido de outra maneira. Entende, irmãos? E no tema de número 12, morrer como semente. Nós vimos aqui a morte do eu. Se esse eu não morrer, o eu divino não governa, não dirige as nossas vidas. Então nós precisamos de aprender a deixar Cristo governar nossa vida, porque Ele sabe exatamente, com precisão, o que é melhor para mim e para você. Aí então, o tema de hoje, o último do trimestre, Cristo no crisol. No livro de Mateus, capítulo 27, verso 46, nós temos aqui o seguinte: por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui nós temos a clara percepção de como Cristo encerrou sua missão no Calvário. A missão de resgate por mim e por você. Completamente só e abandonado de forma plena e absoluta. Tanto pelo reino eterno, quanto pelos homens. Ele carregou todo esse peso que nós vamos entender nessa lição aqui. O peso dos pecados de todos que caíram um dia. E pagou o preço. O crisol de Cristo foi crucial para a nossa salvação. E a Santíssima Trindade participou disso junto, planejou, projetou e executou esse plano junto. Esse terrível episódio paradoxal, incompreensível e inimaginável, que só pela fé podemos aceitar, conformar e sermos gratos, amando a nossa entrega à vontade de Deus, para que nós também sejamos vitoriosos nos crisóis de nossas vidas. Pense nisso, irmãos. Muito profundo isso. Os primeiros anos desse Cristo, aqui no segundo tema, foi algo muito tenso. Já observe que a vida dele, desde pequena, foi tensa.
No Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 7, já mostra ele na característica plena da pobreza, junto com a sua família. Quando nasceu, foi enrolado em panos e colocado numa manjedoura, irmãos. Ele estava numa estrebaria. Imagine, irmãos. Não tinha lugar, não tinha uma cama para ele deitar. Para os pais dele deitar, para a mãe dele deitar, para ter o filho. Pois ele nasceu no meio dos bichos, lá dentro da estrebaria, perto dos animais. É o lugar que sobrou para ele nesse mundo naquele dia. Para nascer o Filho do Deus vivo entre nós, o Criador do universo. Do versículo 22 ao 24, a gente vê que toda a vida dele foi vida de pobreza realmente. Ele foi colocado numa manjedoura e viveu pobre a vida toda. Logo depois que ele nasceu, daí foi circuncidado, em seguida veio o anjo, aparece para José e orienta: olha, vai embora e vai lá para o Egito. E fica lá até eu te avisar. Porque o governante aqui desse reino está empreendendo uma campanha para matar ele. Desce lá para o Egito. E esse homem perverso, sanguinário, esse Herodes grande, chamado assim por causa de grandes construções arquitetônicas que ele fez, inclusive a reconstrução do templo, que havia sido construído por Zorobabel, ele fez algumas restaurações, andou fazendo até algumas modificações de tamanho, de estrutura e tal, mas ficou muito bonito o tempo que ele fez. Esse indivíduo era tão sanguinário e era um cara todo atrapalhado da cabeça, tinha umas maluquices sem fundamento. Mandava matar as pessoas que eles achavam que colocaria as tribos das regiões que esse indivíduo vivia, sangues reais que poderia concorrer com o trono. Ele mandou matar todo mundo, deixou só uma mulher viva, e essa mulher acabou cometendo suicídio, e conta-se alguns enlameados em mel, e que ele até mantinha relações bestiais com essa pessoa morta. Então vê que era um cara completamente atrapalhado, sem fundamento, conectado com as trevas, apesar de ter feito alguma coisa boa na vida, como uma reforma do templo, coisas do gênero, mas era um camarada totalmente desconectado com a misericórdia, com a verdade, desconectado com tudo. Aliás, toda essa monarquia herodiana foi uma monarquia vassala, colocada por Roma, para poder defender os interesses de Roma. E esse indivíduo acabou morrendo algum tempo mais tarde, com uma doença que ninguém ainda sabe o que é, uma coisa muito esquisita a forma que ele morreu, segundo conta a história. Mas não era para menos, né? Mandou matar as crianças tudo abaixo de 2 anos e deu um limpa na região de Belém, onde vivia Jesus, aonde nasceu Jesus. Jesus estava lá no Egito. Ele fez o mesmo que o antigo faraó, contemporâneo de Moisés, o avô, então, de Moisés, teria feito. Mandado matar as crianças de 2 anos para baixo, justamente para eliminar a possibilidade da chegada de um libertador. Na realidade, Satanás achou que era o próprio Cristo que poderia estar nascendo ali, e que incutiu na mente de Faraó para fazer aquilo. E agora de novo aqui na mente de Herodes. E fez isso. E era um camarada completamente entregue às trevas, pelo comportamento que a história conta a respeito da vida desse indivíduo. Aí após a morte dele, o anjo aparece lá no Egito de novo para a família e manda eles voltar para trás. E aí quando eles voltam, aparece outra cena dele, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 39 ao 52, aonde no período de ocasião da Páscoa, que todos os anos os pais dele levavam ele a Jerusalém, numa dessas viagens, ele já estava com 12 anos de idade, ele teria ficado para trás, os seus pais não perceberam, e andaram um caminho de 3 dias aproximadamente para encontrar ele de volta lá no meio dos doutores da lei. E todos encantados com a sabedoria dele já, na infância, e todos indagavam, ele indagava eles também. E assim, papo de gente grande mesmo, de pessoa adulta, de pessoa que sabia o que estava falando. E ele deixou claro para seus pais e para aqueles ali
que ele deveria cuidar das coisas, dos assuntos do reino de Deus, da casa do seu pai. Não tem muita coisa na Bíblia sobre a infância de Jesus, mas o pouco que tem dá para ver que ele realmente viveu uma vida humilde, uma vida simples, mas envolvido o tempo todo em grandes participações, porque ele era o Verbo que se fez carne e estava ali crescendo entre nós. Mas quando a gente olha já no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 46, logo que ele começa o ministério dele após o seu batismo, aos 30 anos de idade, Natanael já questionou a origem de Cristo, tipo assim, e pode vir alguma coisa que presta de Belém? Mas em seguida ele aceitou, por sentir, pela participação dele na comunicação com Natanael, que ele era um instrumento dotado de poder de Deus na vida dele. E reconheceu ele como o Cristo, como alguém vindo de Deus de forma muito poderosa, com uma missão muito especial. Mas a maioria que conviveu com ele, principalmente a liderança da igreja nos seus dias, igreja essa que já tinha se dividido em 4 seitas lá dentro do judaísmo, que eram os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, esses, a maioria, o contestavam, o rejeitavam. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, na abertura logo, já comenta que ele veio para que eram seus e os seus não o quiseram. Mas ele, desde pequeno, veio com a missão, consciente de se envolver nas coisas do reino de Deus. Esses são os relatos dos primeiros anos da vida de Nosso Senhor aqui na Terra. No terceiro tema, desprezado e rejeitado. Aqui já entrando nos confrontos diretos, né? Nós temos alguns registros aqui na Bíblia Sagrada, como Mateus 12, de 22 a 24, quando esses fariseus, que eram os principais líderes religiosos, então, do judaísmo naqueles dias, da religião em que Cristo nasceu, eles já blasfemaram direto de Cristo. E por que não dizer do Espírito Santo? Porque Jesus estava acabando de confirmar para eles que fazia tudo que fazia pelo poder do Espírito Santo, lembra? Envolvendo a Santíssima Trindade. O Pai deu a missão, o acompanhava, e daqui e dali ele se apresentava, dizendo: esse é meu filho amado, em quem me compraz, como foi no batismo, como foi na transfiguração, e assim por diante. E o Espírito Santo, então, sempre dotando ele de poder para fazer as coisas, porque ele garantiu que as obras que ele fazia não era ele que fazia, mas o Pai que fazia por intermédio dele. O Pai ou o Espírito Santo, né? E coisas maiores que essa nós poderíamos fazer se tivéssemos fé como um grão de mostarda. Poderíamos dizer: esse monte, lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Então, isso são garantias espetaculares registradas na Bíblia, que o Filho de Deus deixou para que todos os que se conectam com ele de verdade possam realmente ter essa bênção do poder pela fé de fazer as obras que Deus nos comissiona de fazer. E aqui os fariseus blasfemaram. E foi no desencadear desse assunto aqui, da blasfêmia dos fariseus, que ele trabalhou a mensagem do pecado imperdoável, que era blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma palavra, não tem mais nada. É palavra, é blasfêmia. Blasfemou contra ele, não tem volta. Entende? Não é blá 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 de passos e passos e passos. É blasfêmia. É o que os fariseus fizeram ali. Blasfemaram contra o Espírito Santo. E ele ainda confirma. Se blasfemar contra o Filho ou contra o Pai, tem perdão. Mas contra o Espírito Santo, não. Porque o Pai está lá no céu, Cristo está lá, viria para lá também, mas o Consolador viria para cá para concluir a missão de encerrar a história do grande conflito entre o bem e o mal. O desfecho do evangelismo, da conscientização do mundo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, qualquer um que blasfemar contra esse indivíduo, que é o que passaria mais tempo aqui no planeta e por onde passou o pecado, fazendo essa obra de restauração, quem fizesse qualquer blasfêmia contra ele, executasse qualquer blasfêmia contra ele, não teria mais perdão. Nem neste mundo e nem no vindouro. Pense nisso, muito sério. Nós tivemos também outro confronto, lá em Lucas, no capítulo 4, verso 21 ao 30, onde ele faz um paralelo com 2 profetas da antiguidade, Elias e Eliseu. Comenta que nos dias de Elias, com tantas viúvas que tinha em Israel, Elias foi fazer milagre justamente para uma estrangeira, lá em Sarepta. E Eliseu, da mesma forma. Elias já tinha ido embora, já estava morando no céu. Aí vem Eliseu, dá sequência na missão que Elias tinha iniciado,
E Eliseu, nos dias dele, veio até ele, com tantos leprosos que tinha em Israel, foi logo um sírio, um outro estrangeiro, que veio até ele para ele poder curar. Quando Jesus fez esses paralelos aqui, eles quiseram apedrejar ele, irmão. Quiseram jogar ele no despenhadeiro abaixo. Matá-lo. Para mostrar que esses indivíduos eram pior do que aqueles dos dias que viveu Jezabel e Acabe. O nível de apostasia não estava diferente. E é para priorar, ele lá na terra dele, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 58 e 59, ele dentro da sinagoga, lá na terra dele. Ele deu a entender que conhecia Abraão, e os indivíduos falaram para ele: mas rapaz, você não tem nem 50 anos, que conversa é essa? Conheceu Abraão? E ele pega e fala: antes que Abraão fosse, eu sou, o grande eu sou. Lembra? Quando Moisés estava lá na sarça ardente, quem que eu vou falar que mandou o povo vir do Egito, o Senhor? Como é que eu falo? Não, você vai lá e fala que o grande eu sou está falando para ele deixar sair, porque senão ele vai receber pragas terríveis lá. Então esse eu sou, quando ele usou esse termo, eles pegaram pedra para dar nele. Então vocês veem, meus irmãos, que ele bateu de frente com paradas duras realmente, e ele foi muito rejeitado, foi muito desprezado. E nós estamos falando do Filho de Deus. E ele comentou que nós seríamos também perseguidos, arrastados a tribunais, etc. Mas não precisava de preocupar, porque antes disso tudo, ele foi tentado primeiro, ele foi perseguido primeiro, ele venceu e venceu por mim e por você. Nós seremos vitoriosos. Ter paciência, ter resiliência, ter fé, nós romperemos também. Não é à toa que quando entra em Mateus 23, 37 em diante, ele abre o sermão profético fazendo um lamento sobre Jerusalém. Ele olhando para a cidade, que é a cidade do povo de Deus, a cidade que lá no Apocalipse tem uma construída em homenagem a essa que estava aqui, e que vai descer um dia para todos nós estarmos dentro. Ele olha para essa cidade que estava aqui na terra e fala: Jerusalém, Jerusalém, eu tenho tentado reunir a ti, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e você tem apedrejado e matado os profetas que têm sido enviados a ti. E ele vendo a própria morte dele ali dentro. Daí alguns dias, sabe, irmãos, ele abre comentando sobre a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. A hora que entra no capítulo 24, então, aí o leque abre em detalhes, mostrando sinais do tempo, não só para aqueles dias, para aqueles apóstolos que ali estavam, mas como mostra para mim e para você também. Tempos esses que chegariam até os nossos dias que estamos agora, e nós, essa geração de hoje, do ano de 2022, está estudando essa lição aqui de provados pelo fogo, os crisóis da vida. Nós veremos, pela graça de Deus, em muito breve Jesus nas nuvens dos céus. Nós, essa geração, já estamos preparando refúgios para o povo de Deus. Nós temos assistido pessoalmente já há alguns anos essa pandemia que dominou o mundo, formas de domínios mais esquisitos, mais estranhos, de perseguições contra religiosos no mundo inteiro, tentando alastrar no planeta todo, e em muito breve um governo mundial irá se levantar e a perseguição será levantada, como aqui no sermão profético foi dito, e haverá uma perseguição como nunca houve desde que existe nação até aqueles dias. Mas os que estiverem nesses refúgios sofrerão menos, com certeza, estarão mais tranquilos, passará por uma situação menos tensa, vai enfrentar as dificuldades, sim, de estar no mato, de estar na natureza, etc. Mas com fé venceremos, assim como os hebreus venceram, apesar de 40 anos de êxodo. Agora os últimos movimentos serão muito rápidos, mas nós teremos condição de vencer, com certeza absoluta. E essas profecias mostram que eu e você precisamos apenas de fazer aquilo que os apóstolos fizeram, não desprezar o Senhor, não desprezar a sua palavra, não desprezar a profecia, ficar atento e conectado nela, olhar para o mundo ao nosso redor e ver que as coisas estão acontecendo, não vacilar, não dormir, como ficaram os parentes de Ló lá em Sodoma, ficar ligado, atento. Ló estava lá do lado de fora quando chegou os anjos. Ló sabia que alguma coisa estava para acontecer. Não tinha como Sodoma e Gomorra continuar em pé naqueles dias. Ele não tinha ambiente em lugar nenhum mais para ficar.
E estava lá fora, que alguma coisa ia acontecer, e ele viu os anjos chegando. E o resto da história vocês conhecem. Desprezar a verdade, irmãos, é desprezar o próprio Deus. E na maioria das vezes, irmãos, é caminho sem volta. Pense nisso. Muito sério. Quarto tema, Jesus no Getsemane. Irmãos, esse momento que Cristo passou no Getsemane, eu imagino que é um momento muito tenso de solidão. Eu imagino que quando Sadraque, Mesaque e Abdenego enfrentaram aquele julgamento prévio ali de alguns minutos, sendo condenados porque eles não se ajoelharam perante a grande imagem de escultura construída por Nabucodonosor, sendo condenados ao vivo e a cores diante de toda a população que ali estava, diante da corte, dos súditos, e os soldados pegando nos seus braços para jogar dentro da fogueira. Ele vendo os soldados cair carbonizados no chão e entrar a tensão, a solidão que eles sentiram. Apesar de fé e tudo, eles não estavam vendo a vitória lá na frente. Cristo passou por um momento desse no Getsemane, mas muito prolongado, por horas e horas. De Sadraque, Mesaque e Abdenego foram rápidos. E logo o Filho de Deus estava com eles lá na fogueira. Jesus passou por uma tensão muito grande. Ele ainda chama 3 dos seus discípulos, os 3 mais apegados a ele, Pedro, Tiago e João, para vir orar com ele, para vir vigiar com ele, ficar mais perto dele um pouquinho. Eles vieram, ficaram, mas apagaram, dormiram. Jesus ficou sozinho. Jesus foi lá para o canto. E ali ele ficou tão tenso, porque ele sabia que tipo de morte que ele ia sofrer. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 ao 22, e Apocalipse 1:5, fala que ele seria o primogênito dos mortos. Ele seria o único ser do universo a morrer a morte eterna. Ele sabia que era essa a missão dele. Então a tensão que ele passou foi tão grande. Esse momento de solidão ali foi tão grande. O peso dessa responsabilidade foi tão grande que o corpo humano dele, nós não estamos falando aqui de um semideus, que nunca existiu isso. Apesar que era um ser humano que deixou de ser Deus para ser ser humano. E agora recuperar a condição de ser divino novamente por uma vitória de uma conexão de fé com seu Pai e com o Espírito Santo, perfeita, que o levaria a uma obediência plena e absoluta, aonde ele poderia pagar o preço nosso, do nosso resgate, também ser vitorioso na ressurreição dessa morte que quem morre com pecado jamais ressuscitaria. Ou seja, ele aceitou ser maldição por nós. É o que Paulo também comenta sobre isso. Deus o fez maldição por nós. Em seguida, ali no Getsemane, ele recebe a visita do anjo. Logo depois que o chão ficou respingado de sangue, do suor dele que caiu em forma de sangue no chão. Ele recebe a visita, assim como Cristo lá na fogueira. Um anjo veio, um anjo do Senhor veio e o consolou, garantindo a vitória para ele. Isso revigorou. O anjo foi embora e ele volta para tentar se confraternizar com os seus companheiros, os 3 que ele tinha chamado. Percebeu que os caras estavam dormindo. E logo em seguida, que ele mais os 3 voltam para encontrar com o restante, ele já comenta: levanta porque o traidor está chegando aí. O resto da história todos nós conhecemos. No quinto tema, o Deus crucificado. Irmãos, aqui seria bem apropriado se usasse a expressão o Elohim crucificado, porque tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo participaram desse projeto, desse plano da redenção, aonde envolveria essa morte de Cristo. Porque o próprio Deus é que doa a vida. E nós estamos falando agora do Filho de Deus. Quando ele comenta que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, do Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, todos os 3 envolvidos na minha e na sua salvação. E esse momento, quando chega às 15 horas daquela sexta-feira, na passagem da Páscoa, no mês de abril, meus irmãos, às 15 horas ele morreu. Só que a Bíblia conta que desde as 3 horas da tarde, lá em Mateus 27, 45, fala que desde o meio-dia, irmãos. Olha, 3 horas, escureceu tudo, durante 3 horas, tudo escuro. E aquele centurião responsável por aquela execução estava ali, junto com a guarnição de soldados, que assistiram tudo. O terremoto que deu junto com a morte dele,
e as sepulturas rachando nos cemitérios, corpos sendo lançados para fora. E no terceiro dia, quando ele ressuscitasse, aqueles corpos também ressuscitariam e entrariam na cidade. Lá na cidade, no templo, o véu do santuário rasgou de cima e embaixo. Quem estava cumprindo missão naquele dia de trabalho lá, sacerdotes, sumo sacerdote que estivesse por ali, todos assistiriam esse véu rasgando de cima e embaixo, representando o Cordeiro de Deus, pagando o nosso preço, cumprindo com os rituais cerimoniais que tinha, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, substituindo todos aqueles sacrifícios por um único sacrifício por amor de mim e você. Sim, ele morreu às 15 horas daquela sexta-feira. Às 16 horas, ele foi transpassado por uma lança no pulmão, onde eles viram que saiu água. Às 17 horas, ele foi deposto da cruz, tirado e entregue para sua mãe, onde aparece José de Arimateia e Nicodemos, e o leva para a sepultura. Às 18 horas ele foi sepultado. A Bíblia usa o termo hora sexta, a hora que começou a escuridão, que era o meio-dia, e usa a hora nona, a hora que ele morreu, que era às 15 horas. E Mateus 27, 51 a 54 mostra esses detalhes do véu rasgado, corpos sendo lançados para fora, entrando na cidade, aparecendo a muitos, e o centurião, com a sua guarnição de soldados, que teria assistido boa parte dessa situação toda. Principalmente, e comentou na hora, esse realmente era o Filho de Deus, que no momento que ele morreu, o terremoto aconteceu. Eles não tiveram dúvidas, e exclamaram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O Deus crucificado, aquele que veio para salvar a mim e a você. As mãos e pés que foram usados o tempo todo para caminhar em direção ao bem, fazer o bem, salvar, foram tratados dessa forma. E ele deixou claro que se ele foi tratado assim, nós também seríamos. Mas se ele venceu, nós também venceremos, porque ele venceu por nós. Ele garantiu a vitória para mim e para você. Não precisamos temer. No sexto tema, o Deus sofredor e seus seguidores. Realmente, irmãos, algo muito além do que entendemos por vida, por sofrimento, por morte, muito além desses termos comuns do nosso dia a dia. O nosso Salvador passou por eles. Quando 2 Coríntios 5, 21 fala que Deus o fez maldição por nós olhamos para João 3,14, onde Cristo comenta com Nicodemos que do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, ele também seria levantado. Volta lá para a história de Números 21, verso 9, onde Cristo morreria a morte da serpente. Quando Deus pediu para Moisés com uma serpente de metal lá na haste, lembra? Pois é, por que ele não pôs um cordeiro? Porque Cristo não ia morrer a morte de um cordeiro. Ele ia morrer a morte da serpente, a morte eterna. A morte do cordeiro é o sono da morte. Mas a morte da serpente é a morte eterna. E o dia que ela morrer, ela não vai ressuscitar. Ele morreu aquela morte porque ele é a única que pagaria, o único sangue que pagaria o nosso resgate. Ele morre, ressuscita dela porque não tinha pecado. Mas a serpente, o dia que morrer, e os ímpios que tiverem com ela, jamais ressuscitarão. Serão extintos para sempre. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 27 e 28, Cristo comenta: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, e eu garanto a vida eterna para elas jamais morrerão. Como ele falou para lá, Lázaro, nosso amigo, dorme. Ele não estava morto, era sono da morte. Então isso, todas as pessoas, entes queridos que nós perdemos, ninguém morreu até hoje. Todos, apesar de sumir debaixo do chão, estão dormindo. E quem dorme em Cristo um dia vai ressuscitar, porque Cristo garantiu que eu garanto a vida eterna para elas, porque elas me conhecem e eu as conheço. Glória a Deus, né, meu irmão? Glória a Deus, minha irmã. O sétimo tema, ele bebeu o nosso cálice. No Desejado de Todas as Nações, página 555, olha o que diz: aceitou o seu batismo de sangue, para que por meio dele milhões de pessoas que estavam a perecer recebessem a vida eterna. Ele deixou as cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha perdida, o único mundo decaído pela transgressão, e não se desviaria de sua missão. Ele se tornaria a expiação de uma raça que quis pecar. Sua oração agora manifesta apenas submissão. Se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba,
faça-se a tua vontade. Ó Senhor, tu fizeste a tua vontade com teu Filho e suplicamos que faça conosco também a tua vontade, que nos capacite de poder como capacitaste o teu Filho, para que possamos ter condição de cumprir com a missão que tu tens confiado a cada um de nós, Senhor, tanto como indivíduo como igreja. Dirige as nossas vidas, capacita-nos, santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E naquele grande dia, que tão breve está, conta-nos entre aqueles, Senhor, que estarão te abraçando nas nuvens dos céus. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso.